Olha, uma pergunta ótima aqui do Marcelo Souza. Pastor, mulher pode pregar, mesmo Paulo falando que elas devem se calar na igreja? Excelente pergunta, e eu quero responder o seguinte: existem duas palavras, tá, para falar na língua grega. Uma é kalel e a outra é lalel. Kalel é quando você fala de maneira mais formal, tal. Lalel é quando você faz fofoca, né? Fala coisa que não é muito importante. Naquele tempo, a igreja era separada, homem de um lado, mulher de outro. Outro detalhe: as mulheres não tinham acesso à educação, não sabiam ler, não sabiam escrever e, portanto, não sabiam ler, tá? A Torá, a Bíblia, não tinham como ler. Então, muitas vezes nos cultos, quando alguém estava pregando, a mulher não entendia uma coisa, ela estava olhando para o marido dela que estava do outro lado e falava: me explica essa parte aí, e elas acabavam atrapalhando o culto. Então, por conta disso, Paulo fala que ela devia ficar calada e perguntar para o seu marido em casa. Veja que o contexto era uma pergunta que ela estava falando, não é pregar. Entendeu? Agora, tem um outro detalhe que eu quero dizer para vocês também, que é muito importante saber. A Bíblia, às vezes, ela não fala contra, vamos dizer assim, algumas atitudes que existem no meio da sociedade. Por exemplo, Deus, claramente, ele é contra a escravidão. Tanto é que Moisés foi levantado para libertar um povo do Egito, não é isso? Isaías 58, ele fala que o verdadeiro jejum é você acabar com as ataduras da opressão. Está falando contra a escravidão. Só que, na maioria das vezes, por exemplo, você vê Paulo, quando ele fala com aqueles indivíduos que tinham escravos, ele não diz assim: vamos estabelecer a abolição da escravatura. O que ele diz? Você que é dono de escravos, que é senhor, trate o seu escravo da melhor maneira possível. E você que é escravo, a palavra servo, tá? Lá no Novo Testamento é traduzido por servo. Mas a gente sabe que ali a palavra dulos é escravo. Então, o que acontece? A Bíblia, muitas vezes, ela não entra nessas questões que são da cultura, porque o objetivo dela é outro, é pregar o evangelho e tal. Por exemplo, a vontade de Deus sempre foi que fosse um homem e uma mulher. Deus fez Adão e Eva. Mas durante muito tempo, as nações eram poligâmicas, inclusive Israel. Davi teve muitas mulheres, Salomão, e Deus não chegava assim: você está proibido de fazer isso. É porque a revelação de Deus é progressiva. Mas quando chega em Jesus, Jesus já traz muitas verdades claras a esse respeito. Então, o que eu penso? Eu penso que a mulher, se ela recebe um dom de Deus para pregar, ela tem que ter o direito de pregar. Por quê? Porque hoje a Bíblia mostra que toda autoridade foi estabelecida por Deus, lá em em Romanos 13. Se já existem mulheres presidentes da República, você acha que mulheres não podem ensinar? Claro que podem. Então, é isso que eu penso, tá? Quando Paulo proíbe a mulher de falar na igreja, é porque é aquele falar de ficar perguntando para o marido atrapalhar o culto.